Você enfrentaria a acusação de peito aberto? Essa é uma reflexão interessante e importante que surge na nossa leitura de hoje. Depois de uma longa jornada de tentar entender a sua dor, de tentar entender as aflições que o assolam e por que isso tudo está acontecendo com ele. Hoje nós lemos o capítulo 29, 30 e 31 do livro de Jó, onde ele olha para trás, onde ele olha para o passado, ele relembra suas escolhas, suas ações, quem ele um dia foi, quem ele hoje é. E ele conclui esse trecho com uma afirmação forte quando ele diz que o meu adversário registre sua denúncia por escrito. Eu enfrentaria a acusação de peito aberto e a usaria como coroa, pois eu diria a Deus exatamente o que tenho feito, compareceria diante dele como um príncipe. Se a terra protestar contra mim, se todos os seus sulcos clamarem, se roubei suas colheitas, se matei seus donos, que cresçam espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. E assim terminaram as palavras de Jó. Será que nós teríamos essa coragem de Jó, de olhar para o passado e dizer, tá aí, quem é que vai me acusar? Eu enfrentaria essas acusações de peito aberto. Mas deixa eu voltar com você do início da nossa leitura e a gente amarra isso no final da nossa reflexão. A partir do capítulo 29, nós temos Jó empreendendo essa jornada de olhar para trás. Porque o presente claramente não faz sentido. Ele olha para suas dores, para suas aflições, ele clama, ele pede respostas, mas ele não ouve essas respostas de Deus e ele está incomodado e ele reclama do silêncio, da distância de Deus. Onde é que o Senhor está? Por que o Senhor não me responde? Ele ouve acusações dos seus amigos. E nesse trecho final, nesse último momento, nesse último argumento de Jó, ele olha para o passado. E no capítulo 29 ele diz, eu tenho saudade. Eu tenho saudade dos tempos que passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Os dias em que ele iluminava o meu caminho, em que eu tomava o meu lugar entre os líderes da cidade, em que todos me elogiavam, em que eu auxiliava os pobres, eu auxiliava os órfãos, eu auxiliava as viúvas, eu era uma pessoa honesta, todos queriam escutar os meus conselhos, o que eu dizia para as pessoas era o suficiente, elas ouviam e aceitavam as minhas palavras. Eu vivia como um rei entre suas tropas e consolava os que choravam. É assim que ele termina o capítulo 29. Mas, agora, porém, a minha vida virou isso aqui. Agora, os mais jovens zombam de mim. Os mais jovens que antes se levantavam para eu passar, que abriam caminho para que eu passasse, hoje eles zombam de mim. Rapazes esses cujos pais não são dignos de correr com meus cães pastores. Pensa no nível. E Jó olha para essa situação, para a quantidade de gente insensata, de gente sem nome, sem valor, que se diverte às suas custas, que zomba da sua dor, que planeja a sua desgraça. E ele olha para toda essa angústia que ele enfrenta, vendo que a sua vida se esvai, a sua aflição o persegue dia e noite, clamando ao Senhor, e com a sensação de que Deus não o responde. Jó tenta buscar sentido no passado, mas ele não encontra. E ele manifesta a sua dificuldade, a sua dor, a sua incompreensão, quando ele diz, eu fiz tudo isso e eu agi dessa forma, eu esperava o bem, mas em seu lugar veio o mal. Eu aguardava a luz, mas em seu lugar veio escuridão. O meu coração está agitado e não sossega. Dias de aflição me atormenta. Eu achei que por tudo que eu fiz, eu fosse viver em paz, eu fosse ter alegria, eu fosse ter sossego. Mas em vez disso, só tive luta e encontrei tamanha aflição. No capítulo 31, então, Jó vai empreender esse exercício de olhar para trás e de analisar as suas ações. E ele diz, olha, eu fiz uma aliança com Deus. Eu fiz uma aliança de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Afinal de contas, ele faz essa pergunta no versículo 2, qual é a nossa herança do Todo-Poderoso que está lá no alto? Não é calamidade para os perversos e desgraça para os que praticam mal. Afinal, ele não vê tudo que faço e cada passo que eu dou. Percebe como Jó ainda está preso nessa ideia dessa teologia retributiva? Afinal de contas, o que é que eu devo esperar de Deus? Não deveria ser calamidade, desgraça por perverso. Ele não está vendo tudo que a gente faz, tudo que acontece, ele não viu todas as minhas ações. E ele segue apontando uma série de comportamentos que ele teve, cuidados que ele teve ao longo da vida. Olha, se eu tive alguma conduta falsa, se eu quis enganar alguém, que eu seja castigado. Se eu me desviei do meu mau caminho, se eu me desviei do caminho, ou se o meu coração cobiçou, que eu seja castigado, se eu sou culpado de algum outro pecado, se o meu coração foi seduzido por uma outra mulher, se eu fui injusto com os meus servos e as minhas servas, se eu me recusei a ajudar os pobres, se eu me recusei a ajudar as viúvas,
Se eu levantei a mão contra o órfão, eu nunca fiz isso. Ninguém nunca pode dizer isso contra mim. É, Acaso eu confiei no dinheiro? Acaso eu me senti seguro por causa do ouro? Eu me vangloriei por causa das minhas riquezas e de tudo que possuo? E talvez agora uma porção de gente tenha dado aquele frio na espinha, porque está confiando no seu dinheiro. Mas já vai dizer, por acaso o dinheiro era a minha razão? Tudo bem, eu era rico, mas ele nunca foi a fonte da minha confiança. Por acaso algum dia eu olhei para o sol, eu olhei para a lua e adorei os seres, os corpos celestes, para que eu estivesse sendo castigado assim por ter esquecido a Deus? Alguma vez eu me alegrei nas desgraças dos meus inimigos? Será que alguma vez eu deixei um estrangeiro dormir na rua? Ou procurei esconder os meus pecados? Se ao menos alguém me ouvisse. Jó faz essa vasculha, a sua lembrança do seu passado, as suas boas ações, tentando entender o porquê. E nesse contexto é que ele conclui o seu capítulo dizendo: eu enfrentaria as acusações que alguém possa ter contra mim de peito aberto, e eu usaria como coroa, pois eu diria a Deus exatamente o que tenho feito. Compareceria diante dele como um príncipe. E aqui nós temos algumas coisas interessantes que eu quero trazer. Primeiro, vale a gente entender que Jó ainda não chegou à sua conclusão. Jó está ainda construindo o seu entendimento. E nós vamos ver o quanto o entendimento de Jó sobre a vida, sobre a existência, vai ser mudado ao longo do livro. Então, quando eu leio essas palavras de Jó, eu não estou argumentando que nós devemos ter essa mesma postura. Ou que qualquer um de nós seja perfeito. E nem que Jó fosse perfeito. Mas Jó olha para tantas boas escolhas que ele fez, escolhas de viver em justiça, e ele se vê confrontado. Mas eu deveria receber coisas boas, porque eu fui uma pessoa boa. Eu fui uma pessoa justa. Não me parece justo o que acontece comigo. Mas Jó pelo menos se propõe a olhar para trás. Quantas pessoas hoje estão questionando a Deus, o agir de Deus, as coisas que acontecem, mas sequer são capazes de olhar para trás? Será que você seria capaz de olhar para o seu passado? Você que talvez está aí reclamando de Deus, questionando ao Senhor, dizendo que Ele não te deu o que você merece, ou que você tem tido menos do que deveria. Será que nós teríamos a capacidade de olhar para o passado e fazer essas declarações que Jó faz? De que ele nunca olhou com cobiça para uma outra jovem, de que ele não tratou, de que ele não ignorou o estrangeiro, o órfão, a viúva, de que ele não foi injusto com as pessoas, de que ele não seduziu e não se deixou seduzir por nenhuma outra mulher, que ele não confiou no dia. Será que nós teríamos essa coragem? Se é que nós temos coragem de olhar para o nosso passado e reconhecer as nossas falhas. A propósito, na nossa leitura de amanhã, Eliú vai dar uma resposta sensacional para Jó. E ele vai tratar um pouquinho disso, mas eu vou guardar isso para a nossa reflexão de amanhã. Por hoje, eu quero deixar com a gente aqui a seguinte reflexão, o seguinte destaque. É importante que eu e você estejamos dispostos a confrontar os nossos pecados e a sermos confrontados pelos nossos pecados. Será que nós temos e teríamos a coragem de Jó de olhar para trás, de analisar as nossas ações e buscar entender realmente onde é que nós erramos? Com toda certeza, Jó aqui está influenciado por muita dor, por muito sofrimento. Com toda certeza, ele não se lembra de tudo que fez. É impossível que alguém tenha passado pela existência sem erro nenhum. É claro que não é esse o foco aqui do texto, e nem ele argumenta a perfeição. Ele está fazendo uma análise geral daquilo que ele se lembra e da sua vida. Mas é importante que eu e você estejamos dispostos a encarar, a enfrentar as acusações. Estejamos dispostos a olhar para o nosso passado, reconhecer os nossos pecados e deixar que esse confronto, que esse contemplar do passado confronte o nosso coração, para que possamos encontrar aquilo que precisa ser transformado nas nossas vidas. Qualquer um que queira caminhar e queira seguir em frente nessa jornada com o Senhor, precisa estar disposto a olhar para o passado e a reconhecer quem já foi, quem um dia foi, e se arrepender dos seus maus caminhos. Que Deus nos guie, que Ele nos dê sabedoria. Não tenha medo de olhar para trás. Não tenha medo de encarar as acusações. Só assim podemos vencer e podemos fazer melhor se estivermos dispostos a olhar e reconhecer os nossos erros. Deus abençoe você, sua vida. Estamos caminhando para o fechamento do livro de Jó e vem muita coisa boa por aí. Siga firme na leitura. Amanhã a gente se encontra aqui mais uma vez.